Boa noite, irmãos. Povo abençoado do Senhor, que alegria pela possibilidade que temos de estarmos reunidos mais uma vez para adorarmos, exaltarmos, bendizermos o nome do nosso Deus, esse Deus poderoso que tem cuidado de nós e continuará cuidando. Não se esqueça, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a fidelidade do Senhor. Estamos juntos louvar ao Senhor, eu aqui, vocês aí, mas todos irmanados na mesma fé, no mesmo propósito e no mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, porque Ele se faz presente em nosso meio. Vamos adorar o Senhor. Ensina-me, teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a ti, para honrar teu nome. Purifica-nos, Senhor. Purifica, limpa-nos, porque nós queremos estar, Senhor, com o coração totalmente voltado para adorar e bendizer e exaltar o seu santo nome. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 86. Um salmo que fala de súplica, mas também fala de confiança no nosso Deus, que tem as suas mãos estendidas, irmãos, sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre o seu povo. A sociedade bíblica nos dá uma ajuda no contexto do Salmo. Súplica e confiança, oração de Davi. Diz o texto sagrado: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim,
e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. E Davi pede: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. A certeza que Davi tinha, irmãos, em meio às lutas, em meio às adversidades, ele tinha um Deus em todo o tempo, guardando, protegendo a sua vida. Versículo 11 diz: pois tu, Senhor, és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. E aí Davi pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que possa ser, irmãos, uma realidade na nossa vida, reconhecer que só Deus é grande, mas também estarmos totalmente submetidos à vontade dEle, aos ensinamentos dEle, e dispor o coração somente para Ele, para temer e viver cada dia para o louvor da sua glória. Deus abençoe a sua vida já na leitura desse salmo. Súplica, mas também confiança no nosso Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo: quero ouvir tua voz, Senhor. Sempre queremos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, Senhor, através de canto. Fala conosco. Que o Seu Espírito Santo ministre através, ó Deus, da Sua palavra aos nossos corações. Que o nosso coração seja um solo fértil para a boa semente, que é a vossa palavra. Fala conosco. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Já fizemos no salmo de abertura, Salmo 86, quando Davi pede: mostra-me um sinal do teu favor. Mas eu queria compartilhar com você
A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Atos, capítulo 27, com o tema, eu confio em Deus. Eu não sei diretamente aonde você possa estar colocando a sua confiança, depositando a sua fé, mas eu quero trazer a vida deste homem, em meio a tantas circunstâncias difíceis. Ele optou por confiar em Deus. Atos capítulo 27, versículo 13 ao versículo 25, diz assim, se você puder abrir, me acompanhar na leitura. Versículo 13 diz, soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passado sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cindir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E no terceiro dia, olha o detalhe, irmãos, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, não somente o navio, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, irmãos, para o servo de Deus, Deus não deixa sem resposta. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Disse, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra que já nos traz, ó Deus, tantas coisas abençoadas, através do seu servo, sobre a questão do bom ânimo, sobre a questão de confiar, sobre essa condição maravilhosa do seu servo ouvir ao Senhor. Ajuda-nos nesta breve meditação, em nome de Jesus. Amém. Quando as lutas chegam, irmãos, devemos ainda mais confiar em Deus, que Ele cuidará de nós. Hoje, diante dessas questões no mundo, falência de empresas, desemprego, doenças, enfermidades, e é interessante, palavras que nós não tínhamos conhecimento, nós passamos a conviver com ela, quarentena, confinamento, e nós nem digerimos ainda essas palavras, porque estamos vivendo essa situação e o quanto é difícil para nós. Mas agora, ainda mais, querem trazer algo ao nosso coração para trazer peso maior ainda. Lockdown. Irmãos, esse mundo quer o tempo todo tirar de nós a segurança, a fé de um Deus que está conosco. Paulo está finalizando o seu ministério, irmãos,
Ele estava preso injustamente, sendo conduzido a Roma, devido à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É só você ler depois Atos 26. Paulo era servo de Jesus Cristo, confiava em Jesus Cristo, dependia do seu Senhor, pois ele sabia que diante das lutas, diante das situações difíceis, o Senhor o ajudaria, o Senhor estaria com ele, e ele podia totalmente confiar, irmãos. Mas para isso, Paulo era firme e fiel em Cristo, irmãos. E nós precisamos, nos dias que nós estamos vivendo, assim como Paulo, sermos também firmes e fiéis diante, primeiro, das adversidades, diante das circunstâncias. Paulo não imaginava, irmãos, o quanto a sua vida ia mudar. Paulo não tinha noção que essa viagem que ele iria agora, debaixo da condição de tantas lutas. Se você puder ir lá comigo no versículo 27, no capítulo 27, versículo 4, diz assim: partindo dali, olha o que diz o texto, partindo dali, ou seja, da cidade onde eles estavam, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Primeira coisa que nós encontramos dentro da viagem que Paulo iniciou, irmãos, Paulo não imaginaria que, além de preso, na condição que estava, ainda teria que, naquele barco, enfrentar ventos contrários, uma situação difícil, uma situação totalmente adversa. E aí é interessante, porque Paulo havia avisado que não seria bom eles continuarem a viagem. Meu irmão, aprenda a seguir bons conselhos, entenda o que são bons conselhos. Versículo 7 diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado, olha o detalhe, irmãos, com dificuldade, ou seja, não somente uma viagem com ventos contrários, mas uma viagem também com dificuldade. Nós estamos vivendo esses dias, passando por essas coisas, mas a certeza que nós precisamos ter no nosso coração, Deus está conosco, irmãos. A segurança que nós temos é Ele. A nossa segurança não está no governante, nas questões deste mundo. Paulo não imaginava, como nós não imaginávamos, irmãos, que em tão pouco tempo a nossa vida mudaria, a nossa rotina mudaria, a rotina, eu digo, de viver neste mundo, de fazer os nossos trabalhos, as nossas atividades, e hoje estamos totalmente impelidos. Como é difícil, assim como foi difícil para Paulo, quanto é difícil, irmãos, nós estarmos com o nosso coração e seguramente dizer: nós confiamos no Senhor. Quantas decisões são tomadas e nós sofremos por estas decisões sem perguntarmos a Deus, sem levarmos a Deus a direção do nosso coração. E é interessante porque Paulo estava debaixo de uma autoridade, e uma autoridade que não tem nenhuma relação diretamente com Deus e faz segundo o propósito. Nós estamos diretamente envolvidos neste mundo com alguns governantes que estão tomando, irmãos, atitudes que estão prejudicando, mas nós precisamos, como povo de Deus, orar e continuar confiando em Deus, que Ele vai reverter toda essa situação. A segunda coisa que esse texto me ensina, através da vida de Paulo, irmãos, que as adversidades chegam. A vida cristã não é um passeio no parque. A vida cristã não é viver uma vida como numa redoma em que a tempestade não chega às nossas vidas. A tempestade chega à casa do justo e do injusto. Recentemente nós vimos aquele temporal que houve, tanta casa e igrejas foram atingidas, irmãos, mas mediante tudo isso, irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa esperança tem que estar em Deus. Então, diante das adversidades, diante das circunstâncias difíceis, o que nós podemos, irmãos, fazer? Não perder a esperança. Não perder a esperança de que Deus está controlando todas essas situações adversas. Eu queria ler com você o versículo 14, que já lemos no capítulo 27. Olha o que diz o texto, irmãos. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se, ou seja, repentinamente, deu-se início, do lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão.
e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Esse é um perigo para os nossos dias, irmãos. Nós cessarmos as manobras que eu quero dizer, da oração, do louvor, da adoração, da palavra de Deus, não nos deixando levar, irmãos, pelas circunstâncias, pelas más notícias, pelas situações adversas. Nós temos um Deus que está cuidando de nós, nós temos um Deus que tem a sua mão firme sobre a nossa vida, creia nisso. Não cesse no seu coração de dar glória a Deus, não cesse no seu coração de buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e diz a palavra do Senhor, e serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte. Nós olhamos aqui, irmãos, que as circunstâncias levaram a todos aqueles homens que estavam com Paulo a cessar a manobra e se deixar levar. Esse é um perigo para os nossos dias, em tudo que nós estamos vivendo. Nós cessarmos, irmãos, toda e qualquer atividade na nossa relação espiritual com Deus e deixar-nos levar pelas situações e as más notícias. Olha o versículo 17. E levantando usaram de todos os meios, tentaram lutaram, irmãos, com aquilo que podiam, se proteger, e até, irmãos, para que o navio não fosse, na Sirte aqui, dar numa ilha, num rochedo. Mas olha o versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. Decisões, escolhas, que levam a circunstâncias difíceis. Assim foi com esse homem, que estava o comandante desse navio. E assim vemos também, irmãos, com um centurião que estava conduzindo aquelas pessoas. Optaram por fazer uma viagem, quando Paulo já havia avisado que a viagem não seria. É só você voltar ao versículo 9. Versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E quando nós olhamos, irmãos, para Paulo, pela experiência, Paulo já tinha sofrido 3 naufrágios, irmãos. Paulo era um homem experiente no mar, ele tinha avisado. Quantas vezes nós somos avisados? Quantas vezes dentro da nossa própria casa, junto à nossa esposa, pessoas, somos avisados das atitudes, das escolhas que estamos fazendo e não damos atenção. Mas eu queria dizer para mim e para você, irmãos, o que Paulo disse para a vida daqueles homens, diante daquelas situações que eles estavam vivendo. E eu finalizando, confie em Deus. Confie em Deus. Versículo 19. E ao terceiro dia, decisão, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20 diz: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Acabou-se. Talvez você esteja vivendo esses dias, talvez você esteja passando por este momento. Pereceu toda a sua esperança, pereceu toda a sua alegria. Meu irmão, minha irmã, confie em Deus, confie no Senhor, porque essa foi a palavra de Paulo, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a tempestade, não olhando para tudo o que eles estavam vivendo. E é interessante, porque o texto diz que por 3 dias, não houve sol, nem estrelas, e outra grande tempestade caíram sobre eles. Nós estamos neste mundo, irmãos. Neste mundo, Jesus diz: tereis aflições, mas Ele disse para mim e para você: tem de bom ânimo. E essa foi a mensagem de Paulo: tem de bom ânimo, confie em Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar ao meu, ao seu, ao nosso coração, igreja do Senhor.
confie em Deus. Olha o versículo 22. Mas já agora, capítulo 27, versículo 22. Mas já agora, vos aconselho, meu irmão, minha irmã, que esse conselho de Paulo pelo Espírito Santo a ele seja um conselho para nós também nesses dias. Mas já agora, hoje, naquilo que estamos vivendo, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, nem de entre vós, mas somente o navio. Versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Versículo 25, você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Essa é uma mensagem para os nossos dias, irmãos, para o nosso coração. Primeiro, Paulo aconselha: tenha bom ânimo. Mas depois Paulo já exorta: tende bom ânimo. Por quê? Porque Paulo tinha segurança, Paulo tinha intimidade. Deus estava com Paulo naquela tempestade. Deus estava com Paulo naquele navio e com todos que ali estavam. Paulo diz: eu sou servo de Deus. Não temas, Deus disse para Paulo através do anjo. Não temas. E ele disse: do Senhor esteve comigo. Que o Senhor possa estar contigo, meu irmão. Que o Senhor possa estar com a sua casa, com a sua família. E que você não deixe a desesperança entrar no seu coração. E eu digo para mim e para você: tem de bom ânimo. Confie em Deus. Porque Deus estará trazendo restauração às nossas vidas e a este mundo. Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Palavra de fortalecimento. Qual é a palavra que você tem dado para a sua vida? Qual é a palavra que você tem dado para as pessoas? Realmente está difícil. Era quarentena, confinamento, agora inventaram mais uma, lockdown. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos livres em Cristo, em Jesus, nós não somos presos. Possamos estar até mesmo nessas circunstâncias confinados, nós somos livres para glorificar, exaltar e confiar em Deus. E eu queria ler com você o versículo 36 e 37 e o 44. Paulo tinha confiança, irmãos. Paulo era um homem que trabalhava em prol de mudanças diante de Deus. Paulo era um homem atento. Paulo se preocupou em alimentar aqueles homens que já por um longo tempo já não se alimentavam. 14 dias já haviam passado. E eles fracos, e Paulo fala: vocês precisam se alimentar. Nós precisamos nos alimentarmos, irmão, da palavra de Deus para fortalecer o nosso coração. Versículo 35 diz assim: tendo dito isto, tomando um pão, deu graça. Olha Paulo orando em meio às tempestades, irmãos. Paulo em oração, mesmo em meio à tempestade, a grande tempestade que se abateu sobre aquele navio. Paulo diz: tendo dito isto, tomando um pão, deu graças na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Versículo 36, todos cobraram ânimo, e se puseram também a comer. 37, estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Pula, por favor, para o versículo 44. Quanto aos demais, que salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos eles se salvaram em terra. Principalmente Paulo. E é interessante, você pode ler a história, que o desejo do comandante e dos guardas era matar a todos eles. E Paulo foi guardado, foi protegido. O próprio centurião, usado por Deus, guardou a vida de Paulo. Deixa eu falar algo para mim e para você, finalizando. Deus quer trazer ao seu coração, irmãos, segurança, ânimo, consciência plena
que o Deus de Paulo, o Senhor de Paulo, que estava com ele, está conosco também. Tem de bom ânimo, independente das circunstâncias. Eu vos aconselho, tem de bom ânimo, confie em Deus, como Paulo confiou, porque assim como ele guardou, abençoou, protegeu e conduziu até um lugar seguro, e todas aquelas vidas foram salvas, assim também será com a minha vida, a sua casa, a sua família, com a igreja amada do Senhor, com esse país e com o mundo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Confie em Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a mensagem, ó Deus da sua palavra, de um Deus tão maravilhoso que enviou um anjo do Senhor, para estar com Paulo e para dizer para Paulo, não temas. Também o Senhor, através do seu Espírito Santo, em Jesus Cristo, nos diz, não temam, confiem, que nós possamos confiar plenamente no Senhor, plenamente que todas essas tempestades, como estava acontecendo naquele navio, ó Deus, com todas aquelas pessoas, essas tempestades que estão acontecendo nos nossos dias, o Senhor está no controle, e o que o Senhor diz para nós, é para ter bom ânimo, guardar o nosso coração e confiar no Senhor. Abençoa o meu irmão, renova a sua vida, a sua casa, a sua família, renova o seu coração. Abençoa, Senhor, eu oro pelos médicos, oro, Senhor, ó Deus, pelas pessoas que estão na linha de frente, enfermeiros, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando. Ó Deus, guarda os caminhoneiros. Ó Deus, que essa questão de uma greve não venha a se suceder no nosso país. Abençoa, Senhor, ó Deus, as pessoas que estão lá necessitando de um milagre, de um sobrenatural, e o Senhor pode, com uma palavra, restaurar todas essas vidas. Fortalece os médicos, dá bom ânimo aos médicos, a todos que estão cuidando dessas pessoas. Senhor, consola o coração daqueles que já estão enlutados pelas perdas, só o Senhor pode consolá-los, mas muito obrigado por todos aqueles que já foram curados, já foram restabelecidos. Ó Deus, muito obrigado, porque confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, e daqui a pouco nós estaremos, Senhor, como Paulo, que saiu daquele navio com todas aquelas pessoas, nós também sairemos guardados, protegidos e abençoados pelo Senhor. Oro ainda pedindo a sua graça e a sua bênção sobre a vida do meu irmão, dizimista, ofertante da sua casa. Deus, esse povo abençoado e abençoador. Seja, Senhor, ó Deus, as suas boas mãos sobre a fruto das obras das suas mãos, a fidelidade dos seus filhos. Muito obrigado por esta noite. Que nós possamos, Senhor, levar o nosso coração e dizer como Paulo, eu confio em Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, rica e abundantemente. Não se esqueça, nós amamos a todos vocês. Um abraço, uma boa noite a todos. Essa foi a mensagem, irmão, que em meio às lutas, em meio a todas as adversidades que esse homem de Deus, Paulo, passou, mas ele disse, eu confio em Deus. Que seja a mensagem para a minha vida e para a sua vida, nesses dias que ainda estaremos vivenciando todas essas adversidades e lutas, nós possamos declarar, como o apóstolo Paulo declarou, eu confio em Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Vamos finalizar adorando ao Senhor com este louvor, em nome de Jesus. Amo a Ti, ó meu Senhor, amo a Ti. Quero estar
edificar no meu coração, no seguro imutável, rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo em minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em que quero lugar, e ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar, em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Posso confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em que lugar, e ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar, em vales e desertos, Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia. Venceremos, porque Ele nos faz mais que vencedores. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Boa noite a todos. Deus te abençoe.